me encontrar. Quem será que chora ao lado deste sonhador, que entre espinhos ora ao Criador pra me perdoar? Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Abra comigo a palavra de Deus no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios 12. Nós vamos ler o verso 7. Assim que eu colocar o meu óculos. Glória a Deus. 12, verso 7 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Tem algumas versões que diz de uma maneira um pouco diferente, mas a questão toda é a parte final, visando a um fim proveitoso. Amém? Vamos orar então e dizer para Deus a liberdade que nós damos para essa palavra ser trabalhada do jeito que Ele quiser na minha e na sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu nos entrega agora a Tua palavra, e nós sabemos que ela vem mediante os Teus propósitos a serem cumpridos, estabelecidos na nossa vida, e ela não torna para Ti, Senhor, sem antes cumpri-los verdadeiramente. Para isso Te damos toda a liberdade, para que em nome de Jesus possamos usufruir dela, Pai, com a profundidade que Tu queres a favor de nossas vidas, para transformação, edificação, bênçãos, revestimento, poder, graça, tudo que Tu tens para cada um de nós conforme a Tua vontade. E nessa mesma liberdade que nos seja dado no revelar do Teu Santo Espírito todo o entendimento e compreensão. E em nome de Jesus, Espírito Santo, me entrego nas Tuas mãos. A palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer. Então eis a minha vida inteiramente, para que no Teu mover Tu faças tudo que provém de Ti e seja Tu a falar, em nome de Jesus, amém. Podem tomar assento, meus queridos. Meus amados, cada segunda-feira, semana que a gente ministra, eu passo pedindo direção para Deus, para que Ele me diga o que Ele quer trabalhar nas nossas vidas. E eu creio que Deus, Ele trabalha em cima da realidade. Conforme Ele vai vendo a necessidade, Ele vai trazendo o suprimento para que essa necessidade seja suprida, trabalhada, provida, de acordo com a vontade dEle. Porque a gente busca muitas coisas, a gente pede muitas coisas, mas verdadeiramente, quem sabe o que realmente é necessário suprir na nossa vida, é Deus. Não é na maneira com que eu penso, do jeito que eu penso, do modo que eu penso, mas Deus diz: eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vós. E Ele diz: por quê? Para vos dar o fim que desejais. E aí é a questão. Deus conhece a realidade do desejo do meu e do seu coração. Ele conhece de que maneira nós temos interesse nas coisas que provêm dEle para as nossas vidas. Ele conhece a realidade porque, irmãos, muitas vezes o que a gente pensa nem sempre é o que a gente fala. Sabiam disso?
Porque a gente pensa muita coisa, mas não tem coragem de falar tudo o que pensa. E muitas vezes com Deus a gente faz a mesma coisa. A gente pensa muito, mas se expressa de uma maneira limitada diante de Deus. Mas sabe o que é precioso? Sabe o que é gostoso saber? Que Ele conhece o pensamento independente do que nós expressamos com a nossa boca. Então, Ele sabe exatamente a realidade da necessidade. Por isso, quanto mais eu abro o meu coração e tenho ousadia de me entregar na mão dEle, para que Ele faça do jeito dEle, da maneira dEle, no tempo dEle, da forma dEle, do jeito que Ele quer, mais rápido as coisas acontecem. Mais rápido. Porque se eu imponho resistência, Deus, Ele é educado, irmãos. O único mal educado nessa história é o diabo. Ele, se você der um fiapinho de brecha, ele mete o pé e vem com tudo. Não pede permissão e vem arrombando. Mas Deus não é assim. Se Ele vê resistência, Ele respeita. E aí Ele vai trabalhando na nossa vida para quebrar as resistências. E irmãos, olha para mim aqui. Fazem 5 segundas-feiras, nós estamos agora na sexta, que Deus está trabalhando para que a gente quebre toda a resistência. Para que a gente tire a barreira e diz: Senhor, vem, eis-me aqui, faz o que tu bem quiser. Sem se preocupar com o que vai acontecer. Simplesmente dá liberdade para Ele fazer o que Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer. Eu me lembro, irmãos, que quando me convidavam para ir nas vigílias, e vim lá me buscar, eu já ia imaginando um monte de coisa na minha cabeça. Eu já ia pensando o que eu queria que acontecesse, como é que eu queria que Deus trabalhasse. Eu saía de lá cheio de expectativa, e eu ia andando naquele carro com essas expectativas todas. Mas quando nós chegava lá e entrava naquele lugar, eu me lembro que o pastor Marcos, na época, ele ainda era presidente do corpo diaconal, mas muitas vezes ele que ministrava as reuniões de oração durante as vigílias. E aí ele dizia: gente, vamos só se entregar, e o que Deus quiser fazer, que Ele faça. Irmãos, todas as vezes que a gente se colocava nesse propósito de se render, de se deixar ser dominado por Deus e deixar Ele fazer do jeito dEle, nós tivemos as experiências sobrenaturais mais impactantes na nossa vida. Porque Deus não encontrou resistência nenhuma. E ali naquelas vigílias, irmãos, ninguém estava preocupado se alguém se jogava no chão e começava a chorar. Ninguém estava preocupado se alguém se jogava de joelho e começava a chorar. Ninguém estava preocupado se alguém ficava com a mão apoiada na parede e falando em línguas estranhas. Ninguém estava preocupado se alguém saía a porta fora e ia lá no campo gritar. Ninguém estava preocupado com essas coisas, porque cada um estava preocupado em deixar Deus fazer o que Ele queria fazer. E irmãos, olha para mim aqui, Ele sempre fez. Cada segunda-feira aqui nós temos crescido um pouquinho mais, e Deus tem nos acrescentado um pouquinho mais. Mas irmãos, eu sei que Ele tem um grande propósito para realizar. E quanto menos resistência Ele encontrar, mais poder Ele vai manifestar.
E às vezes a gente não entende muitas coisas, porque a gente olha na visão que a gente tem. Não, eu vou lá porque eu quero que aconteça isso, que aconteça aquilo. Mas irmãos, o versículo diz assim: e a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. A manifestação é concedida para um fim proveitoso. E aí eu pergunto: alguém aqui sabe qual é o fim proveitoso que Deus pode fazer na sua vida? Sabe? Então quer dizer para Deus fazer como? Quer chegar para Deus e dizer: não, eu quero assim. Se nem sabe qual é o fim proveitoso que Deus quer fazer, quer dar ordem para Deus. Irmãos, quem decide as coisas é o Espírito Santo. Só que ele é educado. Se tem resistência, ele vai ficar trabalhando até que a pessoa decida tirar a barreira. Mas ele não vai empurrar a barreira, nem vai meter o pé, porque ele é o Espírito Santo. Agora, se eu deixo ele fazer, ele sabe o fim proveitoso. Ele sabe, porque Deus conhece a minha e a sua vida. Deus conhece o meu e o seu dom. Ô pastor, eu tenho dom? Tem. Deus concedeu um dom para cada um de nós e a gente já nasceu com o dom que Deus nos deu. É nosso. E cada um, pastor, eu não conheço meu dom. Ô irmãos, é só você analisar qual é a área que você tem maior facilidade. Só você analisar. Por exemplo, quando eu pego um livro ou a Bíblia, eu começo a ler, rapidinho começa a vir todas as ideias na minha cabeça, eu começo a fechar daqui, fecha de lá, aí eu sei que aquilo tem a ver com aquele outro tem a ver com isso aqui, e vem tudinho na minha cabeça. Por quê? Porque Deus me deu o dom de ensino, é o meu dom pessoal, e eu consigo passar isso e passar com tranquilidade de tal maneira que as pessoas entendem. Amém? Mas o meu ministério, e o ministério, ele tem característica com o dom pessoal. O meu ministério, na verdade, ele é ministério apostólico. Ô pastor, mas ministério apostólico é aqueles que vão e abrem igreja. Irmãos, eu já abri 7. 2 dentro da Argentina, antes de vir para cá. E quando eu vim para cá, tive o prazer de abrir mais uma lá em Gaspar. Amém? Só que quando eu não estou agindo nessa área do meu ministério, o meu ministério local é na área de mestre. Porque você sabe que ministério, Jesus entregou 5 para a igreja: o ministério apostólico, o ministério de mestre, o ministério de pastor, o ministério de evangelista e o ministério de profeta. São os 5 ministérios que operam-se na igreja. Amém? Jesus deu os 5 ministérios para a igreja. Deus deu para mim e para você dons pessoais. Ô pastor, mas e o Espírito Santo não tem dons do Espírito Santo? Tem, mas os dons é dele. Não é de ninguém. É dele. Ô pastor, se é dele, então nunca vou usufruir. Irmãos, ele concede a cada um de acordo com o fim proveitoso. Dá para entender? Irmãos, olha aqui para mim. Eu, muito cedo, descobri meu chamado. Vou dar exemplos. Muito cedo, eu descobri meu chamado. Eu me converti, comecei a vir na igreja.
E num dia, numa vigília, uma pastora foi tomada pelo Espírito Santo. E eu era um gurizão, bem gurizão. Tinha 21, por aí. Ela olhou para mim e disse: Deus me disse que tu tem um ministério. Irmãos, aquele dia o pega foi feio. Porque eu disse: ah, não. Com tanta gente aqui, logo eu. Ô pastor, o senhor não ficou feliz? Ô irmãos, eu não vou mentir para Deus, porque Deus conhece. Eu fiquei furioso de brabo. Primeiro, porque ela veio me dizer que eu tinha ministério. E segundo, ela veio dizer que Deus tinha me chamado para ser exatamente aquele tipo de pessoa que eu mais criticava, esculachava e arranjava adjetivos e advérbios para detonar. Tipo assim, meio que nem Paulo, né? Porque Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo, ele adorava perseguir a igreja e sentar porrada em todos os cristãos. Não era assim? Aí Deus um dia olhou lá de cima e disse assim: Saulo, vem cá que eu vou te mostrar como é que funciona a coisa. E aí Deus agarrou Saulo e disse para ele: tu vai ver quão duro é recalcitrar contra os aguilhões. E você sabe, né, que Paulo foi o apóstolo que mais apanhou. Foi ou não foi verdade? Não tinha uma cidade que ele entrasse que não levasse uma camaçada de pau. Era ou não é? É? Irmãos do céu, quando aquela pastora me disse esse negócio, foi feio. Foi tão feio que eu quis me desviar. Nem bem crente eu era, eu já queria me desviar. Não quero saber desse negócio não. Irmãos, às vezes o pessoal pensa que é brincadeira algumas coisas que a gente fala, mas não é brincadeira não. Teve uma pregação que eu falei assim para vocês, teve gente que ficou me olhando e dizendo: esse pastor é doido. Tem o versículo que foi aberto aqui, diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Lindo isso, maravilhoso, não é? Oh, só alegria um versículo desse. Mas experimenta botar o contrário. Se Deus é contra nós, quem há de ser por nós? Ô pastor, isso é possível? É, porque tem um outro versículo na Bíblia que atesta isso que eu estou falando. É, pastor, ele diz assim: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hã? E aí? Hã? Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pastor, o senhor está dizendo que de vez em quando Deus dá uma chulapada daquelas? É, irmãos, tem gente que merece. Hã? De vez em quando quem tem filho, não tem uns filhos que merecem um pouquinho mais que os outros? É ou não é? Foi assim comigo, irmãos. Eu experimentei o que era cair nas mãos do Deus vivo, e eu experimentei o que era Deus contra mim. Por quê? Porque Deus queria me judiar, me castigar? Não tem nada a ver com isso. Porque Deus queria cumprir o propósito dele na minha vida. E Ele sabia que eu não tinha entendimento do que estava acontecendo. Por isso que tem um outro versículo na Bíblia que diz assim: a criança nasce cheia de estultícia, mas a vara resolve tudinho. Sabia? Diz lá que a vara tira a estultícia. Aí Deus olhou para mim, Ele disse: guri, tu tá cheio de estultícia, seu piazinho. Eu vou te dar uma limpada que tu vai ver como é que funciona a coisa.
Até que um dia, irmãos, acho que até eu já contei esse testemunho aqui, que um dia eu desisti. Um dia eu desisti, porque eu vi que ficar na mão de Deus, com Ele contra mim, não ia funcionar nunca. Porque dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Ô pastor, o que isso significa? Dura coisa é dar murro em ponta de faca. Ficou melhor? É isso que quer dizer. Aí eu desisti, entrei dentro da igreja, me ajoelhei e me entreguei. E eu ainda me lembro que a entrega que eu fiz foi num culto de virada de ano, onde o pastor pediu uma oferta. Eu não tinha nem um centavo no bolso, nem um centavo, nem me ajoelhar eu podia. Ô pastor, o senhor tinha problema nos joelhos? Não, o problema era no sapato. Era para a pessoa não ler a reportagem do dia. Era feio o negócio, irmãos. E aí o pastor ainda pediu oferta. Aí eu fui lá na frente, eu disse: Senhor, tu sabe que eu não tenho um centavo, mas eu me entrego de oferta. Eu entrego as minhas mãos, meus braços, meus pés, minhas pernas, minha boca, meus olhos. Eu entrego tudo para ti, faz o que tu quiser. Irmãos, o que eu levei 5 anos me arrebentando, Deus mudou a história da minha vida em 3. Amém? Mas eu tive que me entregar e deixar Ele fazer do jeito dele. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque aí, irmãos, eu fui procurar a revelação do propósito de Deus para a minha vida. E aí eu comecei a buscar as coisas com intensidade. E eu pedia para Deus, que eu queria saber qual era o meu chamado e qual era o propósito do meu chamado. São 2 coisas diferentes. Primeiro, eu queria identificar para que eu tinha sido chamado. E segundo, já que eu fui chamado, qual era a minha tarefa, qual era a minha função, o que eu tinha que desempenhar. E um dia Deus me especificou as 2 coisas. As 2. Aí Deus me deixou bem claro qual era o meu chamado, e deixou bem claro qual era a função do meu chamado. E, irmãos, quando eu descobri a função do meu chamado, quase que eu desisto de novo do negócio. Porque a tarefa que Ele deu para mim não era mole não. Eu lia na Bíblia e nem acreditava. Eu disse: mas tem certeza que é esse versículo? Vá que errou o endereço. Mas aí eu ia orar, ia buscar de novo, dava no mesmo endereço. E cada vez que eu li, ardia o meu coração. E eu disse: não, mas eu vou tentar de novo. Né? A gente tem aquele negócio melhor de 3. Também não deu certo. Aí, irmãos, eu entendi uma coisa: que eu não tinha humanamente capacidade de cumprir aquilo, mas humanamente Deus escolheu eu. Entre tanta gente boa, Ele escolheu eu. E aí eu entendi que eu precisava dele para cumprir as tarefas, porque era impossível. Aí, irmãos, eu fui entender o que queria dizer essa palavrinha aqui, onde ele diz: visando um fim proveitoso. A manifestação do Espírito Santo é visando um fim proveitoso. Pastor, o que o senhor quer dizer com tudo isso, com esses exemplos? Muito simples. Muito simples. Cada um de nós, Deus tem um propósito na nossa vida. Se Ele tem um propósito na nossa vida, e Ele nos escolheu para realizar esse propósito, a única pessoa que pode nos capacitar para cumprir é o Espírito Santo de Deus, ninguém mais. É só Ele que pode. Mas Ele é que sabe qual é o fim proveitoso de Deus para a minha vida.
O que Ele quer fazer através de mim? O que Ele quer promover através de mim? O que Ele quer gerar na vida das outras pessoas através de mim? Então, irmãos, isso significa que o Espírito Santo, Ele não vai fazer as coisas que a gente quer que Ele faça, mas Ele vai fazer aquilo que é designado para ser algo proveitoso, que os outros possam usufruir através de nós como instrumento de Deus. É por isso que tem um outro versículo, está lá em Atos 2:4, abram comigo aí. Atos 2, verso 4 diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, a maioria das pessoas querem falar em línguas estranhas. Amém? A maioria quer. Mas qual é o fim proveitoso de você falar línguas estranhas? Porque as línguas estranhas não é de nós. Diz ali que é do Espírito Santo. E cada um fala segundo a vontade dele. E a vontade dele para liberar é que tenha um fim proveitoso. Como assim, pastor? Presta atenção aqui, irmãos. A partir do momento que Deus me chamou, me escolheu, me lançou num ministério e me designou as funções desse ministério, eu entrei na dependência do Espírito Santo para poder cumprir com esse ministério. Então o que acontece? Nós humanamente não temos como fazer. Então a gente precisa de algo maior, mais intenso, para ter a capacitação necessária para realizar a tarefa. Aí, o que acontece? A gente precisa do revestimento, e a gente precisa de algo mais além do revestimento. Pastor, como assim? Irmãos, a palavra de Deus diz que aquele que fala línguas estranhas fala direto com Deus para edificação de sua própria vida. Pastor, então quer dizer que não edifica ninguém, então não tem propósito. Claro que tem, irmãos. Qual é o propósito de eu edificar a mim mesmo? Suportar todas as batalhas espirituais no desenvolvimento das minhas tarefas. Porque se eu não me edifico espiritualmente com o próprio Deus, que força eu tenho para desenvolver as tarefas que são guerras espirituais? Esse é o fim proveitoso. E irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. No meu ministério é interessante. Todo mundo que tem problema espiritual só lembram de mim. Comigo sempre foi assim. Às vezes era 2 horas da manhã. Pastor, dá para o senhor ir lá na casa do fulano de tal, assim, assim, lá que o vizinho disse que a fulana está quebrando tudo lá porque ela está endemoniada. Lá ia eu. Teve um dia, irmãos, que me chamaram dentro de uma terreira de Umbanda. Não, vocês riem, mas vocês não têm noção. Uma lá incorporou, apanhou um monte de gente, ninguém conseguia mandar o negócio embora. Não, e o pior, irmãos, que a gente tem que rir pelo seguinte: eles são tão metidos a poder, mas eles tiveram que chamar o pastor para resolver o problema. Dá para entender? Eles são tão, não, poderoso. Chama lá o pastor que o negócio está feio. Até isso já tive que fazer, irmãos. Lá no terreiro de Umbanda ainda. Aí olha para mim aqui. É fácil um negócio desse?
Humanamente a gente tem poder para fazer? Não tem um versículo na Bíblia que muitos pregadores falam da mulher do fluxo de sangue, aonde ela toca em Jesus e ela fica curado. Mas o versículo também diz assim, quando Jesus fala com os discípulos: de mim saiu virtude. Vou falar no trivial: foi sugado. Alguma coisa de Jesus foi sugada, concordam? Alguma coisa dele foi sugada. Irmãos, pensa lidar com batalha espiritual para promover libertação na vida das pessoas. Sai ou não sai virtude? A gente é sugado ou não é sugado? Irmãos, tem dias que às vezes, eu pego algumas situações aí complicadas, eu chego em casa, parece que um caminhão passou por cima de mim. Porque o espírito está forte, mas a carne é fraca. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Irmãos, quando eu dobro o joelho e começo a falar em línguas estranhas, eu começo a ser edificado, porque o poder de Deus vai se manifestando, e aquilo que humanamente não tem como eu resolver, espiritualmente, mediante o poder, mediante o propósito desse poder, eu sou reabastecido, realimentado, renovado espiritualmente em Deus, para poder continuar cumprindo a minha tarefa a favor daqueles que estão cativos. Porque Jesus disse, para promover liberdade aos cativos. Amém, irmãos? Então tem um fim proveitoso, e é segundo a vontade do Espírito Santo. Em que momento é segundo a vontade dele? Quando ele enxerga a necessidade. Quando ele vê a necessidade, ele libera para que haja suprimento daquela necessidade, para que ela seja suprida. Então tudo tem um propósito, e é segundo a vontade. Irmãos, o Espírito Santo não se sujeita a ninguém, é nós que nos sujeitamos a ele, e ele faz as coisas de acordo com o seu propósito. Querem ver? Abram lá Coríntios 12, 11. Primeira Coríntios 12, 11. Diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Irmãos, diz ali, distribui como lhe apraz a cada um individualmente. É o mesmo para todos? A necessidade é a mesma para todos? O propósito é o mesmo para todos? Ô pastor, mas ali diz todas estas coisas. Se você olhar ali, tem uma lista de manifestações do Espírito Santo. Querem ver, irmãos? Muitas vezes quando Deus me lança no ministério apostólico, e eu saio por aí para levar a palavra de Deus aos cativos, para promover liberdade para eles, muitas vezes em meio à multidão tem pessoas doentes, enfermas. Aí o Espírito Santo vê a necessidade e ele libera o dom de cura, porque, irmãos, ninguém tem dom de cura, o dom de cura é do Espírito Santo, e ele libera conforme lhe apraz a cada um individualmente, de acordo com a necessidade, mediante o propósito. Qual é o propósito? Simplesmente curar? Não, é mostrar o poder de Deus, mostrar que Deus está ali, e que Deus é verdade, e que a palavra dele diz que ele é o Deus que sara, o Deus que cura, e isto é real, porque contra fatos não tem argumentos. Dá para você entender? Aí existem situações que o Espírito Santo também usa dons de maravilhas, e aí acontecem coisas sobrenaturais. Existe um momento que o Espírito Santo cura cego,
né? Faz o cego ver, o surdo ouvir, o coxo levantar. Isso tudo acontece, irmãos, mas é de acordo com aquilo que ele vê que é necessário suprir. Não é a minha vontade, não é a minha, mas Deus conhece a necessidade e conhece o necessitado. Então, se há um propósito naquilo ali, e o Espírito Santo identifica o propósito, segundo a vontade dele, conforme lhe apraz realizar o sinal, o prodígio e a maravilha, ele libera individualmente, para que se manifeste o poder de Deus e a glória do Senhor seja conhecida. Amém? É assim que funciona, irmãos. E se a gente pegar ali em Tiago 4:3, abram lá em Tiago 4:3. Diz assim: Tiago 4:3. Aqui. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Por que pede mal? Porque pede para o seu próprio prazer. Eu quero falar em línguas estranhas porque eu quero me autoedificar todos os dias e ficar gordinho, inflado de poder de Deus. Irmãos, olha para mim aqui. O que acontece quando você pega um balão e vai soprando? Pois é. Não, eu quero ficar me auto-inflando. Irmãos, no reino de Deus as coisas só funcionam quando a gente usa a palavrinha mais simples que está escrito ali: dar. Dar. Tudo que Deus coloca na minha vida é para mim dar. É para mim dar. Se Deus me deu o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo na minha vida, é para mim distribuir, é para mim dar. É para mim abençoar a vida dos outros. É para mim ser canal de transformação para os outros. É para mim ser testemunho do poder da graça e do amor de Deus em Cristo Jesus, para mudar vidas. Através do meu testemunho eu mudo vidas, porque eu sou um fato, e diante de um fato pode argumentar o que quiser. Eu conheço a glória de Deus, o amor de Deus, e eu sei de onde Deus me tirou, e eu reconheço onde Ele me colocou. E isso é um testemunho, ninguém pode tirar esse testemunho de mim, porque foi Deus que imprimiu ele em mim. A marca da mudança, da transformação da minha vida, foi Ele que fez. A marca do resgate, da libertação, foi Ele que fez. A marca da cura na minha vida, foi Ele que fez. A marca da prosperidade, foi Ele que fez. Por isso Jesus diz: mas recebereis poder do alto, e ser-me-eis minhas testemunhas. Tem um objetivo. Pastor, eu não tenho ministério. Irmãos, nem todo mundo tem ministério, mas todo mundo tem um propósito de Deus na sua vida. Talvez o seu propósito seja mudar a vida de uma pessoa apenas, mas Deus espera que você cumpra esse propósito, porque essa vida que tem um propósito para ser transformada através de você, vale mais do que o mundo inteiro para Deus. É isso que diz a palavra: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Deus espera de mim, de você, a disponibilidade de ser o instrumento, de ser o canal, de ser o meio provedor.
aí, irmãos, o Espírito Santo vai nos capacitar de acordo com a vontade dele, mediante a necessidade que surgir, e vai promover, mediante essa necessidade, o suprir que apraz a ele realizar na vida daquela pessoa pela qual ele está te usando para transformar. Dá para entender? Então tudo que provém de Deus, irmãos, é mediante propósito, e nada do que é feito sem propósito. E aí eu pergunto, quem está disponível para ser instrumento de Deus? Porque é isso que vai fazer a diferença. Teve um dia que Deus do céu bradou: quem há de ir por nós? E diz que tinha um homem na margem do rio Quebar, e ele ouviu esse clamor de Deus: quem há de ir por nós? E ele olhou para o alto e disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E se você vê, ele se tornou grande profeta diante da sua nação, com sinais, prodígios e maravilhas, porque ele teve a ousadia de dizer: eis-me aqui, usa-me a mim. Irmãos, eu só recebi o Espírito Santo de Deus quando eu entendi que tinha um propósito na minha vida. E quando eu entendi que esse propósito eu ia precisar de muita ajuda. E aí, eu fui buscar. Mas eu fui buscar não por interesse próprio, mas por saber que era uma necessidade para servir a Deus. Fui buscar por saber que era uma necessidade para servir a Deus. E as pessoas imaginam, irmãos, que quando o Espírito Santo batiza, ele pega a boca da pessoa e mexe, ele que vai fazer o som. Não tem nada a ver. Ô pastor, eu queria entender esse negócio. Irmãos, é simples. Se ele encontra no teu coração a disponibilidade que ele quer encontrar, ele vai falar contigo na tua mente. Ô pastor, como é que ele vai falar? Eu vou ouvir ele falar? Vai. Mas ele vai falar na minha língua? Não. Ele vai falar na dele. Como assim, pastor? Agora o senhor pirou. Não pirei não, irmãos. Está escrito aqui na Bíblia que o Espírito Santo testifica no meu espírito, que testifica na minha mente. Se o Espírito Santo testifica ao meu espírito, para o meu espírito testificar na minha mente, espírito fala com espírito, não é? E a língua do espírito é igual a minha e a sua? Não. Por quê? Porque é a língua dos céus. Amém? Mas e aí, pastor, eu vou ouvir o quê? Você vai ouvir exatamente o que você deve falar. Como assim? Irmãos, olha para mim aqui. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, o pastor que estava ministrando lá, acho que até eu já dei esse testemunho aqui, pastor Roberto do Espírito Santo, ele estava lá explicando, e aí quando ele disse para todo mundo fechar os olhos e prestar atenção no que o Espírito Santo ia falar, ele disse assim: ele vai falar na tua mente e ele vai falar numa língua que tu não entende. Quando tu ouvir essa língua, abre a tua boca e repete ela. O Espírito Santo veio e falou. E aí eu ouvi o que ele estava falando. Quando eu abri a boca e repeti aquelas sílabas, irmãos do céu, o fogo desceu.
E depois ninguém me fazia parar. Eu disse, não, agora eu não paro mais. Porque foi algo intenso, maravilhoso. Aí eu chorava e falava, e chorava e falava, e chorava e falava. Cada vez que eu pensava que aquilo tinha acontecido, eu chorava mais ainda, e eu queria falar mais ainda. Não tem mistério nenhum, irmãos. Se há o propósito, e se você está disponível para o propósito, o Espírito Santo, segundo essa verdade, conforme lhe apraz, vai lhe conceder o que é necessário, para que você seja qualificado, capacitado mediante o desígnio desse propósito. Dá para você entender? E aí eu pergunto, qual é a tua disposição nessa noite? Isaías estava lá, na beira do rio Quebar, e eis que ouviu a voz: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Qual é a tua disposição? Se coloca de pé agora. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Você quer ser uma testemunha de Deus? Você quer ser um canal de provisão dos propósitos de Deus para a vida de alguém? Você quer ser um instrumento para gerar transformação em outras vidas? Você quer se disponibilizar para Deus, para ir e falar aos cativos, promover liberdade aos cativos, para que também eles, mediante o teu testemunho do que Cristo fez na tua vida, possam também eles terem a salvação? Você está disposto? Quero os obreiros aqui em cima. Se você está disposto e quer ser ousado nessa noite, nessa disponibilidade, para se transformar no vaso de bênção que Deus quer que você seja, mediante o propósito pelo qual Ele te escolheu, te chamou, te designou, saia do teu lugar e vem aqui diante do altar do Senhor. Deus está aqui nesse momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus,
Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Abra o teu coração, te entrega, te rende, não te anseia, não fica preocupado com o que vai acontecer. O Espírito Santo sabe o que vai acontecer. Deixa Ele fazer, só te entrega, só dá liberdade, nem pede nada, só agradece a Deus, só abre a tua boca para glorificar o Senhor, não pede nada, só te rende, só deixa Ele fazer o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Os obreiros vão descer aí agora, e eles vão tocar na tua vida. A palavra de Deus diz que Ananias, quando foi visitar Paulo, impondo-lhes as mãos, ele recebeu o dom do Espírito Santo. Diz em outros lugares, outros discípulos, quando foi-lhes impostas mãos, receberam o Espírito e passaram a falar em outras línguas. Diz em outro lugar na Bíblia que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e quando Pedro ainda falava, desceu sobre eles o Espírito Santo, e todos passaram a falar em outras línguas. Não foi nada planejado, não foi nada pedido, simplesmente aconteceu porque era propósito. Deus te trouxe aqui nesta noite para entregar a você esta palavra, porque Ele tem propósito, e mediante este propósito, o que cabe a ti há de ser liberado em nome de Jesus. Eu libero a unção em nome de Jesus. Eu libero a unção em nome de Jesus. Cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Tem pessoas aí que o Espírito Santo está falando. Ouve o que Ele está falando. Lança com a tua boca o som que está ouvindo na tua mente. Libera. Só abre a tua boca e deixa sair o som. Poderoso Senhor, nosso Deus. Santo.
vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Em nome de Jesus, libera mais poder, Espírito Santo. Libera mais poder, libera mais poder, libera mais poder, libera mais poder. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebe de Deus, recebe em nome de Jesus. Recebe mais em nome de Jesus, mais em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que é só abrir a boca e repetir o som que está ouvindo. Tem pessoas que é só abrir a boca e repetir o som que está ouvindo. Deixa fluir. Todas pelo nome. Universo desenhado foi recebe em nome de Jesus o poder de Deus, mediante a ação do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Recebe mais.